Ah, não, ainda não. Agora sim. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Oh, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um encontro da madrugada. Se você está aqui, você pode ter certeza que você é forte, hein? Somos fortes, hein? Vencendo a carne, né? Fortalecendo o nosso espírito. No friozinho, né, que estamos nesse momento,
as regiões do Brasil parece que deu uma baixa essas últimas semanas. E não é fácil acordar, né? Sempre no frio o povo some, mas é normal, né? Mas estamos aqui vencendo a carne para fortalecer o espírito, né? É fácil não é, mas o Senhor nos recompensará, né? Pode ter certeza disso. Ele tem muito, muito para nos falar nessa madrugada. E eu sempre lembro, né, aquele versículo em Provérbios diz que quem na madrugada buscar o Senhor encontrará. Então vamos abrir nosso coração, preparar nosso espírito para receber mais uma ministração, para receber tudo que foi falado, tudo que for falado aqui, através de tudo, testemunhos, que a gente possa sair daqui, né, diferentes de como entramos. Que o Senhor possa conduzir tudo, que seja da forma dele e não da nossa, né? E eu creio, né, que o Espírito Santo já está aqui conosco. Eu creio que grandes coisas estão por vir. E eu gostaria de começar com uma oração, se você puder. Fechar seus olhos, vamos interceder por esse encontro, vamos interceder pelo pessoal que vai assistir depois, gravado, sempre no inverno, o pessoal que acessa os vídeos né, da madrugada até aumenta, porque muitos perdem o ao vivo. Então vamos interceder por essas pessoas, que elas sejam tocadas também, que no próximo encontro elas possam estar aqui conosco, né, pessoalmente, ao vivo com a gente. E vamos lá, se você puder fechar seus olhos. Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse encontro. O Senhor é soberano em nossas vidas. A Ti damos graça, a ti, Pai, estamos aqui disponíveis para o Senhor, Pai. Nos rendemos a Ti, Pai, nessa madrugada. Declaramos nossa total, Pai, dependência do Senhor. Total dependência, Pai. Te entregamos esse encontro, Pai. Direciona tudo que for falado aqui, Pai. Nos dê o direcionamento dos céus, direto do seu trono, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Gratidão, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Gratidão por nossa saúde, por estarmos aqui, Pai. Fácil não foi levantar, mas estamos aqui, Pai. Muito obrigada por isso. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, que essa seja mais uma madrugada de revelações. Chaves, Pai, sejam viradas nessa madrugada. Queremos pedir também pelas pessoas que vão ver esse encontro gravado, Pai, que elas sejam tocadas, Pai. Pai, fala individualmente também com cada um aqui, Pai. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, o Senhor sabe a área onde cada um precisa, Pai, cada um necessita, Pai. Então, Pai, toma a direção de tudo. Toca, Pai, que o Senhor cresça, que possamos, Pai, diminuir, Pai. Que todos aqui sejam a boca certa para o ouvido certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, glória a Deus. E hoje nós convidamos, né, uma mulher de Deus para falar com a gente. Uma mulher assim que eu amo ouvi-la, sempre está aqui com a gente desde o início. Não, é difícil perder um encontro, né? Que é a Josenira. Mandei mensagem para ela, Josenira, traz a palavra para a gente. É muito bom te ouvir, Josenira. Que você seja a boca certa para o ouvido certo. Pode ficar à vontade. Que o Espírito Santo te use nessa madrugada. Amém, amém, amém. Bom dia a todos. Deus seja louvado. Então, o nosso tema hoje vai ser Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Só fazer uma oraçãozinha rápida. Senhor, eu entro na sua presença nesse momento, com o coração cansado pelas aflições do dia a dia, com a alma cheia de perguntas, mas ainda com muita fé. Toca, Senhor, onde não consigo tocar. Cura, Senhor, onde ninguém vê a dor. E faz a tua paz entrar agora
no lugar onde exista tanta dor, tanto cansaço, tanta tristeza. Que a tua presença me envolva e que nos ensine a descansar em ti, em nome de Jesus. Amém. É, Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Deus nunca abandona os seus filhos. Há momentos em que não compreendemos as lutas, mas Ele está sempre trabalhando em silêncio. O Senhor fortalece o cansado, renova a esperança e transforma o impossível em testemunho. Hoje, em nossa oração, nós queremos interceder pelas famílias que encontram com tantos problemas, pelos enfermos, pelos que perderam a esperança, pelos que buscam direção e por aqueles que precisam experimentar o amor de Cristo Jesus. Então, baseado em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, irmãos, amados e queridos, louvado seja o nome de Jesus por mais essa madrugada na sua presença. Conhecer a tua palavra, Senhor, como o Senhor é fiel. Estamos aqui hoje não é porque somos fortes, como diz a Gislaine, mas porque clamamos pela sua misericórdia, que ela renova em nós a cada manhã. Muitas vezes estamos na presença de Deus carregados de perguntas. Senhor, por que essa enfermidade? E o pior é que a gente sempre pergunta, por que comigo essa enfermidade? Além de perguntar por que essa enfermidade, por que comigo essa enfermidade? Por que essa espera? Quanto tempo que eu estou aguardando pela solução e não chega, Senhor? Por que essa porta que ainda não se abriu? Por que essa dor, Senhor? Então a gente entra na presença do Senhor com tantas perguntas. A maioria das vezes, Deus não responde o porquê. Ele responde com a sua presença. Eis-me aqui. Foi assim com Moisés. Deus não explicou todos os detalhes da caminhada, mas disse a Moisés: a minha presença irá contigo. E Moisés confiou e foi. E a presença do Senhor nunca lhe faltou. Foi assim com Josué. Deus não prometeu ausência de batalhas para Josué, mas disse: sê de forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então, a promessa dele é de estar sempre conosco. Foi assim com Paulo, mesmo preso, açoitado, perseguido. Ele continuava dizendo: Senhor, a tua presença me basta. Isso nos ensina uma verdade maravilhosa, né? Que a maior promessa da Bíblia não é que tudo será imediatamente acontecerá, mas a maior promessa é que Deus estará conosco em qualquer circunstância. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem talvez estejam vivendo um tempo de silêncio de Deus. Já perguntei tanto, estou esperando tanto, já bati tanto. Por que esse silêncio, meu Deus? Enquanto nós não enxergamos nada acontecendo, Deus está trabalhando por nós.
Quando José estava na prisão, Deus estava preparando para ele um palácio. Quando Davi cuidava de ovelhas, Deus estava preparando para ele ser um rei. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus estava preparando um milagre que ninguém imaginava. Então, o relógio de Deus nunca atrasa, não tenha pressa, a resposta virá no tempo dele, não no nosso. Para tudo existe um processo, um tempo, o tempo dele. Um atleta nunca sobe ao pódio se ele não treinar muito. Ele tem que passar muitas horas treinando, 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 para poder subir o pódio. Então, nós também temos um processo para passar, um tempo, às vezes de sofrimento, de dor, para poder chegarmos onde o Senhor planejou para nós estarmos. Às vezes nós queremos uma resposta imediata. Deus, porém, está formando o nosso caráter para entregar a bênção. Então, nós precisamos formar o nosso caráter para poder receber a bênção que Ele está preparando para nós. A espera talvez faz parte do milagre. Talvez alguém esteja cansado de orar por um filho, de pedir bênçãos por um filho. Outros estejam cansados de lutar por um casamento, por um relacionamento, e a resposta não chega. Outros estejam esperando um diagnóstico melhor pelos seus problemas de saúde. Outros estejam enfrentando dificuldades financeiras. Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Hoje o Senhor nos lembra: não tenha medo, continue caminhando. Eu continuo no controle. Eu continuo contigo. O medo paralisa e a fé movimenta. Quando Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Ele teve foco, colocou foco em Jesus. A fé movimenta, o medo paralisa. Quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Então, às vezes, nós, quando desviamos o nosso foco de Deus, e a gente lança o nosso olhar para as nossas preocupações, para a nossa demora de resposta, para o silêncio de Deus, a gente faz com que desvia o nosso foco de Cristo. E aí vem o medo que nos paralisa e nos faz afundar. Às vezes a gente precisa sair do palco e ir para a plateia. O nosso avatar, a Josenira é meu avatar. Eu, às vezes, preciso sair do palco e ir para a plateia e ficar de longe, observando a Josenira. A Josenira corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo, quer viver 7 vidas no mesmo dia. A vida de mãe, a vida de esposa, a vida de filha, a vida de amiga, a vida de trabalho. E às vezes nessa correria a gente tira o foco de Cristo. E as coisas do mundo acabam nos paralisando, porque o medo, a ansiedade. Então não podemos tirar esse foco de Cristo. Sempre as coisas começar a embaralhar muito, saia do palco e vai para a plateia e observa seu avatar, como ele está como num labirinto, correndo para cá e para lá, tipo num labirinto. Então a gente precisa voltar o foco para o Senhor para a gente focar no caminho de novo, pegar a direção. Quantas vezes fazemos isso, né? Ficamos olhando para o problema, ficamos olhando para as notícias ruins, para os exames que não nos agrada, às vezes, com alguns problemas de saúde, para as contas que não param de chegar, para as portas fechadas,
que a gente pede tanto a Deus para abrir, mas elas estão demorando, e esquecemos de olhar para Cristo, focar nele. Hoje Deus nos convida novamente para levantar os olhos para Ele e fixar os olhos nele. E falar, Senhor, a tua presença me basta. E Ele falará conosco, eu estou contigo. A minha presença sempre estará contigo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele continua poderoso. Deus continua sendo Deus. O Deus que abriu o mar vermelho continua poderoso. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões continua poderoso. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus continua poderoso. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Nós mudamos. As circunstâncias mudam, mas o Deus permanece o mesmo. A palavra diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso nos dá uma segurança maravilhosa. Saber que esse Deus de hoje é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Davi. A nossa esperança, ela não está na economia, não está nos homens, não está nas circunstâncias. A nossa esperança, ela está no Senhor. E quando nossa esperança está nele, podemos descansar. Descansar não significa desistir. Descansar significa confiar. Eu confio, Ele é comigo, a sua presença me basta, Senhor, Tu és o meu pastor. Eu confio. Descansar significa confiar e continuar orando quando ainda não vemos a resposta. Continuar servindo, mesmo quando estamos cansados. Continuar amando, mesmo quando fomos decepcionados. É continuar acreditando quando tudo parece impossível. Porque quem confia no Senhor jamais será envergonhado, jamais será abandonado, jamais será decepcionado. Talvez Deus mude hoje a situação. Talvez Deus hoje não mude a sua situação, mas certamente Ele pode mudar o nosso coração diante da situação. Olha que coisa maravilhosa. Talvez Ele não mude a situação que nós estamos, mas Ele pode mudar o nosso coração diante da situação que estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Nós temos um Deus maravilhoso. E quando o coração muda, tudo começa a ser visto de maneira diferente, com o amor de Deus. Por isso, nessa madrugada, eu gostaria que cada um entregasse novamente suas preocupações ao Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Perceba, Deus apenas não conhece você, Ele cuida de você. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece suas lágrimas. Conhece as suas orações feitas no silêncio. Conhece até aquelas palavras que você nunca conseguiu dizer. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Pai. Por isso, não desista. Continue firme. Continue buscando. Continue confiando.
E o Deus que começou a boa obra também é fiel para completá-la. Senhor, nessa madrugada, nós estamos diante da Sua presença, entregando diante de Ti nossas preocupações, nossas enfermidades, nossos medos, nossas ansiedades. Visita, Pai, agora cada família representada nesse grupo e todas que irão assistir depois. Abençoa, Pai, os casamentos, fortalece os filhos, consola os que estão enlutados, sustenta os enfermos e abra a porta para aqueles que procuram trabalho. Derrama, Senhor, sabedorias sobre os profissionais de saúde, os profissionais da segurança, proteção sobre os viajantes, paz sobre os lares, esperança sobre os corações abatidos. Que nenhuma pessoa possa terminar esse dia do mesmo jeito que começou. Renova as nossas forças como as forças da águia, Pai. Ensina-nos a confiar quando não entendemos os teus caminhos, porque o Senhor sempre será nosso Deus, que jamais percamos a alegria da salvação de Cristo. O Espírito Santo conduza nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, que possamos refletir a imagem de Cristo por onde passarmos. Nós declaramos que Tu és soberano, Tu és fiel, Tu és fiel e Tu continua realizando milagre. Deus continua sendo Deus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor que pertencem a Ti. Eu vou pedir que todos fiquem um pouquinho em silêncio, só uns segundinhos. Que cada um converse com o Pai. Que Ele já conhece o seu coração. Entrega a Ele aquilo que só você e Ele sabem. Talvez ninguém conheça essa luta sua, mas o Senhor conhece. E Ele está aqui agora para te ajudar, para falar: eu sou seu Deus, eu estou contigo, eu sou sua força, sua fortaleza, seu rochedo, seu cajado, seu pastor. Nada nunca faltará, mas não tire os olhos de mim, não tire o foco de mim. Que o Senhor vá à nossa frente nesse novo dia, que Ele nos livre do mal, nos conceda sabedoria em cada decisão, na saúde para cada corpo, paz para nossa alma e fé para continuarmos a caminhada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sempre conosco. Que essa manhã não seja apenas mais uma reunião de oração, mas um encontro com a presença de Deus. Que os corações aflitos encontrem paz, os cansados recebam novas forças, os enfermos sejam consolados e que todos saiam com a certeza de que Deus continua no controle. Onde a esperança parece pequena e que a fé seja renovada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Amém. Deus, quando Ele vai fazer um milagre, Ele nunca ora
na hora do milagre? Por que que ele não ora na hora do milagre? Porque ele ora antes. Ele está sempre em oração antes. Ele reserva os horários para orar. Então, nós temos que ter esse caráter de Deus. Temos que ter nossos horários de oração. Temos que ter disciplina para orar. Ter tempo para orar. Porque as coisas do mundo sempre quer tomar o nosso tempo. Hoje eu estou cansada, hoje eu não posso, agora eu não posso. Quando você convida alguém para uma oração, está sempre na correria. Então a gente precisa ter foco, disciplina para oração. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você acorda de madrugada para orar? Você já acordou ontem, já foi na igreja, já fez isso, já fez aquilo. Para que tanta oração? Às vezes alguém chega para mim e fala assim: nossa, eu acho que você tem um pecado pesado demais, porque você viu rezando tanto, 2 horas de joelho, você deve estar com um pecado pesado demais. Não, não é isso. Nós temos que orar, eu oro para ter crédito com Deus. Para a hora que eu precisar eu ter crédito, porque ninguém consegue sacar nada que não depositou. Se eu não depositei, eu não posso sacar. Como que eu vou chegar num banco e pegar um dinheiro que eu não depositei? Então, esse tempo de oração é o tempo de depósito nosso. Para na hora que a gente precisar sacar, a gente ter crédito. Não quer dizer que quem não deposita também na hora que precisar não vai ter, porque Deus sempre é Deus e para Ele tudo é possível. Ele sempre te pega pela mão na última hora, basta você focar os olhos nele. Mas a gente quer sempre ter o crédito. Quando a gente sempre pede a Deus para renovar as nossas misericórdias, assim como Ele renova as misericórdias dele a cada manhã. O que é misericórdia? São as misérias do coração. Misericórdia, misérias do coração. As nossas misérias, as coisas tristes que a gente carrega, as nossas incertezas, os nossos medos, nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de tempo para Deus, as nossas dores, a nossa falta de perdão, isso são as nossas misérias, misericórdia. Então, na classificação das misérias, a primeira miséria da nossa vida são as misérias ligadas às coisas materiais. A gente fica se apegando a coisas materiais no dia a dia. Essas são as nossas primeiras misérias. E a da última, do topo, a última, qual que é a última miséria da lista? É a miséria espiritual. É essa que nós temos que pedir a Deus: misericórdia, Senhor, renova. Ajuda-me, Senhor, a encontrar o caminho quando eu me desviar dele, o caminho que me leva de volta ao Pai. Tenha misericórdia, livre-me da misericórdia. Qual que é a nossa maior riqueza que a gente pode dar para alguém? Jesus sempre pede para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos, o nosso semelhante, o nosso irmão. Precisamos amar esse irmão como a nós mesmos. Então, qual que é a maior riqueza hoje, Josenira? Qual que é a sua maior riqueza que você pode dar para o seu irmão? É a oração. Fazer essa pessoa que está sem esperança, desacreditada do Senhor, querendo ver a presença do Senhor, nós podemos orar por essa pessoa. É o nosso bem maior, é o nosso tesouro maior, nossa riqueza maior que a gente pode oferecer para um irmão, é a nossa oração.
E para Deus, qual que é a maior riqueza que eu posso dar para Ele? Para o meu irmão, eu dou a oração. E para Deus, qual que é a maior riqueza que hoje eu tenho para encher o coração de Deus de alegria? Além do amor que Ele nos ensinou, além da gratidão, o que nós podemos oferecer para esse Deus, né? Também nós temos que oferecer para Ele o quê? Que vai encher o coração dele, oferecer almas para Ele. O mundo está tentando tirar as almas dele. E nós temos como obrigação levar mais almas para Ele. Então, se queremos encher o coração dele de alegria, é levando almas para Ele. E como que a gente leva almas para Ele? Através da oração, através da palavra. É assim que nós conquistamos almas para Ele. Então, na nossa madrugada aqui, o nosso foco é sempre buscar almas para o Senhor. Pessoas que confiam nele, que têm fé, que têm esperança. Então, é isso que a gente quer. Almas para o Senhor. Deus seja louvado. Que coisa maravilhosa, viu, Josenira? Glória a Deus por esta palavra, né? É tão interessante que, mesmo com frio na madrugada, não dava sono, não. Não dava sono, não. Cada fala, meu Deus, assim, sabe? Foi penetrante mesmo. Como o Senhor te usou, como você foi ungida pelo Espírito Santo, né? Para atingir todas as necessidades, todas as realidades de todas as famílias, né? Esta oração sua hoje, esta sua fala, ela contemplou todas as realidades, né? Contemplou a realidade de quem tem trabalho, mas também de quem não tem, de quem está numa situação econômica favorável, mas também de quem não está, de quem está com diagnóstico, né, de saúde, e também para quem não está. Glória a Deus. Deus é Deus o tempo todo, né? Independentemente da nossa realidade de vida, Deus é Deus. Maravilha, Josenire, que Deus te abençoe, te proteja, te ampare, que você continua dando o seu sim para Ele, né? Sem preocupar com as falas, porque quanto mais a gente ora, mais a gente incomoda, e a proposta é esta, né? É para que a gente venha para incomodar, né? O ide do Senhor é para incomodar, porque se não incomodar, a pessoa não muda, né? Se não incomodar, se não trouxer um desconforto, ela não muda, né? E eu gostei muito quando você colocou descansar é confiar, né? Quantas vezes a gente fala agora, Senhor, eu não tenho mais forças, né? Descansar é confiar. E mudar o olhar, né? Eu não mudo a pessoa, mas eu mudo o olhar com relação a ela. Eu mudo o olhar com relação àquela situação. Nossa, foi assim uma benção, uma benção. Eu tenho certeza que quem irá assistir no gravado, com certeza será contemplado por esta maravilha, né? Não foi mais um, foi o dia, foi o grupo, foi a oração, assim, que
como eu digo, derruba barreiras, né? Derruba. Deus é o único que pode modificar o nosso coração, né? Que pode acalmar o nosso coração, que pode modificar nossa alma, nosso espírito. E uau, viu? Glória a Deus. Muito obrigada mesmo. Josanira, gratidão por ter aceito o convite. Realmente, como a Cida falou, né? Uma palavra do alto. E quem entrou, foi entrando, né? A Josanira nos trouxe um versículo, Isaías 41:10. Vou até ler aqui novamente, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Nossa, é tão bom, né? Ser amparado, ser amparado por um versículo assim, né? Nos dá, assim, aquela confiança, né? Que o Senhor está fazendo o que nós não estamos enxergando, né? Porque nós somos limitados, né? Nossa visão só consegue enxergar a situação real que nós estamos vivendo naquele momento ali. Mas nós não conseguimos enxergar toda a história, né? Como Deus enxerga, né? O começo, o meio, o fim. Ele consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. E ler um versículo desse, quando estamos passando por uma situação difícil, nos traz essa fé, né? Como a Josanira nos falou tão bem aí sobre fé, né? Fé é confiar quando não há explicação. O mundo vai olhar, nossa, mas como assim, né? E aí, sem explicação, não tem explicação, mas mesmo assim, não, eu tenho fé que o Senhor está fazendo, né? A fé é dizer, né? Mesmo que eu passe pelo vale, Deus continuará comigo. Isso é ter fé, né? E o verdadeiro teste, né, da nossa fé acontece justamente nesses momentos, né, de aflições que vivemos, né, nas circunstâncias ruins que vivemos. Aí sim é um teste de fé, né? Porque a aflição, ela tem a capacidade de revelar, né, onde está a nossa confiança em Deus. É naquele momento que descobrimos, né, será que minha confiança está realmente no Senhor? Será que está no mundo, né, nas pessoas? E se a nossa confiança está apenas nessas circunstâncias, né, qualquer dificuldade é capaz de nos abalar, né? Qualquer dificuldade nos deixa já sem esperança, murmurando, né? E quantas vezes fazemos isso? Infelizmente, deixamos o mundo entrar aqui no nosso coração e começamos, né, a perder as esperanças, né? E é nesses momentos aí, nessas circunstâncias, né, nesses momentos de aflições que nós vemos, uau, nossa, será que realmente eu estou confiando no Senhor? Será que eu realmente eu entreguei para Ele essa situação, né? Porque quando a gente entrega, vem a paz, né? Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que é só de Deus, porque nós não temos essa capacidade, né? Mas em Deus, né, podemos permanecer firmes, mesmo sem compreender o que está acontecendo. Quando entregamos para Ele, aí sim vem essa paz, né, essa confiança, que é a fé, né? E a fé é interessante que ela dá a certeza de que nenhuma tempestade é maior do que o Deus que está comigo. Ela nos dá essa certeza, é incrível. É aquela fé, sabe? Que isso vai passar, né? E essa fé nós adquirimos assim, né? Como a Josenira falou, né? É passando tempo de qualidade com o Senhor, né? Na correria do dia a dia, às vezes realmente esquecemos, deixamos de lado, vamos deixando, mas é só o relacionamento que conseguimos a presença do Senhor, né? Que possamos sair daqui, assim, transformados para colocar em prática, né? Que não entre aqui no ouvido, saia no outro, né? Mas que possamos sair daqui dispostos, né? E determinados a passar esse tempo, né, na presença do Senhor, porque é só a presença para nos trazer essa fé, né? Ai, Josenira, muito obrigada. A palavra assim que eu precisava ouvir, tenho certeza que todos aqui vão sair assim tocados, né?
porque na correria, como deixamos um pouquinho de lado, né, as coisas do alto. E é isso, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei da sua vida e da sua rotina, que é muito corrido. Josenira, olha, faz mil coisas. Eu nunca vi alguém que faz mil coisas como ela, tá? E ela pôde estar aqui, né, dedicando esse tempo, preparando essa palavra. Muito obrigada mesmo. Só o Senhor para poder te abençoar. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Nosso tempo tem que estar primeiro disponível para Deus, depois para as outras coisas, né? Sempre. Então, na minha época de plantão, sempre quando, às vezes era um final de semana, alguém falava assim, nossa, Zenir, preciso fazer uma viagem sem estar programada e eu estou de plantão, tem como você fazer esse plantão para mim? Às vezes eu estava de plantão, tinha deixado o plantão no sábado, eu pegava o plantão no domingo para cobrir um colega. E aí o marido falava assim, mas você já deu plantão ontem, você vai pegar plantão de novo. Eu falei, mas é um amigo que está precisando. Então, assim, eu sempre estava disponível. E para Deus também a gente tem que estar sempre disponível, tem que estar sempre pronta, né? Precisou, nós temos que estar ali. Então, essa é a mensagem. Se a gente se diz, sou uma serva do Senhor, serva significa servir, estar a serviço. Então, nós precisamos sempre estar a serviço do reino primeiro, né? Tempo, sempre temos que dar tempo. Tem que ter esse tempo disponível primeiro para ele. E assim, mas eu não tenho uma palavra pronta. Não precisa não, você só pega a Bíblia, você só vai, deixa fluir que o Espírito Santo te conduz. Amém, bom dia. Vocês me ouvem bem? Tem um tempo que eu não entro aqui, eu costumava entrar antes, né? Tem um tempo. E essa madrugada o Senhor me acordou, foi Ele que me acordou e fez eu lembrar. Eu falei, eu vou lá. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu coração e foi dito e feito, assim, foi tremendo a palavra, foi direcionada, foi bem encaixada. Eu acredito que os demais irmãos também receberam. E assim, para mim, o ponto ápice que a irmã falou aqui, algo, né? Eu até anotei. Ela disse que Deus não ora na hora da aflição, né? Jesus, ele tinha um preparo de oração. Eu lembro que uma época, uns anos atrás, eu passei uma situação, humanamente falando, muito complicada. E foi algo com o meu ministério. E eu falei para Deus que eu não queria mais. Foi muito difícil. Falei, não quero mais. E eu falei, Senhor, me dá um tempo de descanso. Eu pedi isso para Ele. E o que eu acho interessante é que o homem, né, em si, ele nos cobra tantas coisas e o próprio Senhor não trata a gente com esse peso. E eu lembro que eu fiquei quase um ano muito na caverna, né, como Elias. Fui para a caverna ali com o Senhor. Mas eu me sentia sustentada. E às vezes eu conversava com pessoas que entravam em contato comigo e eu falava, eu não sei te explicar, algo me sustenta. E num dia desses, eu orando, falei, Senhor, eu sei que o Senhor nos sustenta, mas o que é? O que foi que eu fiz? Porque o céu trabalha junto com a gente. O céu, para se movimentar, nós precisamos mover o céu na terra. E ali o Senhor falou algo comigo, e agora ouvindo a irmã falar, eu lembrei. E ele me disse, você tem crédito comigo. Ele falou isso. Ele falou, não foi preciso levantar um profeta. Ele falou ao meu coração, filha, você tem crédito.
né? Porque eu sempre gostei de orar. Eu achei engraçado ela falando que tem gente que faz a mesma pergunta para mim, mas meu Deus, tu ora muito. Né? Mas eu gosto, né? Eu sempre desenvolvi a questão da oração. É muito gostoso orar. Para mim é muito prazeroso. E às vezes as pessoas fazem essa pergunta para mim, mas gente, deve estar com muito pecado, porque eu nunca vi, tu ora muito. Mas é muito bom ter esse contato com o Senhor. E eu passei por esse processo de não passar um tempo sem conseguir orar. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar pela minha dor. Eu não conseguia colocar em palavras o que eu estava sentindo. Eu não conseguia. Foi difícil. Eu me vi numa situação muito difícil, onde às vezes as pessoas vinham falar alguma coisa e eu não conseguia nem ouvir o que aquelas pessoas estavam falando. Eu queria viver aquele momento. Era um momento de, acredito, de cura, né? O odre precisa passar pelo processo da cura para ele ganhar resistência. E ali eu não conseguia orar, não conseguia. O meu coração chorava, né? Os meus sentimentos estavam sendo tratados por Deus. E ele me respondeu com isso, né? Filha, fica calma, eu não estou te cobrando nada. Eu ouvi Deus falar isso para mim. Eu não estou te cobrando nada, calma. Porque aquela pressão era em cima de mim. Você não pode, porque é isso. Porque você não pode, porque é isso. Carla, o crente não pode. Eu falava, gente, nós somos seres humanos. Jesus, peraí, também não é assim. Existe uma cobrança, não sei se todos aqui já passaram por isso, mas é difícil, né? Parece que todo tempo você tem que acertar, você não pode errar, né, o placar. Só que não é assim. E ali ele falou comigo, filha, você tem crédito comigo. Então eu não sei o que todo mundo tem passado aqui, não sei o que cada um está vivendo nos seus bastidores, porque todo mundo tem um bastidor, né? Mas tenha certeza que até as tuas orações silenciosas são ouvidas pelo Senhor, porque o que foi interessante é que o Espírito Santo começou a me lembrar que não foi aquelas orações muito elaboradas que ele ouviu, foi as simples, que eu achava que ele não estava ouvindo. E Deus começou a me trazer na memória, era como se fosse uma TV assim na minha frente, uma tela. E eu via eu lavando a louça, trabalhando, fazendo as coisas, dirigindo, não sei o quê, fazendo tudo e orando em pensamento. Né? Em pensamento, ele fez eu lembrar das minhas orações mais internas. Então, o Senhor, ele ouve as nossas orações internas. Ele ouve a voz do nosso coração. Então, assim, eu estou impactada com essa palavra, porque para mim se encaixou muito quando ela falou que oração é ter crédito. E eu parto desse princípio. Eu sempre falo, gente, o soldado não se prepara na guerra. O soldado não se prepara na hora que toca a buzina, onde o inimigo está contra-atacando o teu território. Aí ele fala, olha, agora eu vou pegar as armaduras e vou me vestir. Não, soldado se prepara antecipadamente para que ele entre para a guerra, porque soldado não vai para a guerra desarmado. Então a oração, ela é também, né, para nos preparar. E a irmã aqui foi muito feliz quando ela falou isso, que a oração, ela é um crédito. Ela é um crédito. Até porque Deus não vai colocar gente despreparada para guerras muito intensas. Quando o nível da tua guerra vai revelar o nível do propósito que o Senhor tem comigo e contigo. Eu converso com pessoas que falam, eu não sei o que é esse negócio de guerra. Eu não vivo isso. Não vai viver. Porque Deus talvez não quer dar um propósito muito grande na vida dessa pessoa. Porque quando Deus quer dar algo grande na vida de alguém, Ele vai permitir coisas intensas acontecerem. Assim como ela falou aqui, a nossa irmã Josenira falou, né? O Senhor, Ele vai nos preparar para coisas grandes. Então, assim, eu estou agradecida ao Pai, né,
por ele ter me acordado, e eu estava até aqui ouvindo ela falar, eu falei, Senhor, eu faço um voto contigo, não quero perder mais essas lives, né? Não quero perder, não quero perder. E eu glorifico o nome do Senhor por essa palavra, porque ela veio muito de encontro ao meu coração. Às vezes a gente fala algo, às vezes a gente acha que não está causando nada a ver na vida de alguém, né? Às vezes a gente fala, pô, você falou aquilo, aquilo me tocou. Quando eu falei, talvez eu não achei que causou tanta transformação. Mas só o Espírito Santo sabe aquilo que precisamos ouvir. Então vamos nos preparar em oração. É necessário, sim, ter vida de oração, porque vai ter um momento que a gente vai precisar de tudo aquilo que a gente planta. Eu sempre falo, gente, oração é plantação. Precisa se plantar, precisa, e não só plantar, mas regar a semeadura. A gente planta, mas precisa regar a semeadura da oração. Como é que eu rego a semeadura da oração? Orando todo o tempo, no Espírito, clamando o nome do Pai. Ah, Carla, mas Deus sabe do que eu preciso, sabe? Se não fosse necessário orar, ele não teria ensinado aos discípulos. Se não fosse necessário orar, horas antes dele ir, né, ser crucificado, passar pelo que ele ia passar. A Bíblia diz que ele chega até o Getsêmani e ele chama os discípulos para orar e ele fala, olha, meu coração está angustiado. Queridos, é Jesus que está falando isso. Não é eu, não é a irmã Cida, né? Não é o irmão Márcio que está falando, não. É Jesus que está chamando, pedindo ajuda aos discípulos em oração. A Bíblia diz que Jesus se prepara, se separa ali para falar com o Pai, para ter com o Pai, né? E é onde ele fala, olha, se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice, ou senão que se faça a sua vontade. Jesus, ele demonstrou a necessidade de orar, de falar com o Pai. Então a gente precisa também desenvolver vida de oração, vida com Deus. Ela só é desenvolvida através da oração. Então, quero agradecer a nossa irmã pela palavra maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Eu creio que o céu recebeu. Eu tenho certeza que as demais pessoas que irão ouvir vão receber da parte do Senhor. Desde já agradeço minha oportunidade. Amém, queridos? Amém.
É só isso mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada pelo convite, Gi. Que todos tenham aí um dia abençoado.